Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e você está no canal Estudando a Palavra, o seu canal de estudos bíblicos no YouTube. Se você já é inscrito, dê um like se gostar, compartilhe o vídeo se você achar que é interessante para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E comente, nos sugira alguma coisa, inclusive temas para os próximos estudos bíblicos. O estudo bíblico de hoje é sobre a paciência, um dos gomos do fruto do Espírito que é tão necessário. Você é uma pessoa paciente? Você sabe esperar pelo tempo de Deus? Ou você é uma pessoa ansiosa que quer resolver tudo para ontem? Se você é assim, ansiosa, ou se você é paciente, esse estudo é para você, tá certo? Se você é paciente, esse estudo vai conseguir trazer mais luz a esse gomo do fruto. Eu digo que é gomo porque o fruto do Espírito é apresentado no singular, com várias características no plural. E se você é impaciente, é ansioso, então esse estudo também, que ele possa trazer luz ao seu entendimento e nos mostrar que é necessário que desenvolvamos esse fruto. E vamos começar então com o versículo inicial, que vai mostrar onde está falando da paciência na Bíblia como fruto do Espírito, que é lá em Gálatas 5:22. Já é bem conhecido essa leitura bíblica. Gálatas 5:22. Em estudos anteriores, aqui no canal, você vai encontrar um estudo bíblico, o fruto do Espírito. Então, vai apresentar todos esses gomos do fruto do Espírito que eu vou falar agora. Gálatas 5:22 vai registrar aqui na palavra do Senhor para nós. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje eu estou usando a Bíblia versão Almeida, revista e corrigida. Então, a paciência, ela também é conhecida por esse nomezinho, longanimidade, aquela coisa longa mesmo, até o nome é longo, né? Que é para a gente ser paciente. E essa paciência, que é a longanimidade, ela é apresentada aqui como um gomo desse fruto do Espírito, que se divide aí nessas nove características espirituais. E se a gente for olhar em um dicionário, que eu sempre aconselho também, é claro que aqui no que eu fiz o estudo eu já coloquei o significado, nós vamos ver que a paciência significa uma virtude que consiste em suportar dores, infortúnios e etc., com resignação, renúncia, demissão. Então, essa é a definição do Aurélio, um dos famosos dicionários da língua portuguesa, para longanimidade ou paciência. Vejam só, que a gente às vezes pensa que paciência, a pessoa paciente é só aquela pessoa que espera. Não, é aquela pessoa que também suporta até dores, suporta até infortúnios de forma resignada, de forma de renúncia e de demissão de si mesmo. Então, nós temos que a paciência, nós compreendemos que ela é necessária, senão ela não estaria recomendada como um fruto espiritual a ser ofertado pelo cristão a Deus. Ela é necessária, inclusive, para o equilíbrio da nossa vida espiritual e também física. Quando você aprende a esperar, quando você aprende a renunciar, quando você aprende a não rebater, quando você aprende a suportar. Então você está exercendo o fruto da paciência. A paciência é um remédio para a alma do aflito, pois está vinculada à esperança e à fé. Onde encontramos isso? Lá em 1 Timóteo, aqui pertinho, Gálatas, né? Vai adiantando, Tessalonicenses, e aí vem 1 Timóteo, capítulo 6, 11. A Bíblia vai nos dizer o seguinte:
capítulo 6, versículo 11, vai nos dizer assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Fugir de quê, missionária? Voltemos para o versículo 10, que vai nos dizer: Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem, ó mulher de Deus, foge destas coisas, foge desse materialismo, desse apego ao dinheiro desmesurado e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tudo isso aqui está no versículo 11, que nós devemos então seguir essa paciência, que nós devemos nos dedicar às coisas espirituais mais do que as coisas carnais ou físicas. Por quê? Porque a Bíblia diz que se a gente juntar tesouro na terra, a qualquer momento um ladrão pode vir e roubar, acontecer um infortúnio no qual você precise gastar esse dinheiro que você juntou. Mas quando nós juntamos dinheiro nos céus, entenda, tesouros, não é dinheiro de pagar, para comprar a salvação, nem nada disso não, pelo amor de Deus, entenda. Quando nós juntamos tesouros no céu, que não é o tesouro do dinheiro físico, mas os valores espirituais, então nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão poderão tirar esse tesouro de você. E é o que a gente leva conosco, é aquilo que a gente viveu e fez aqui na terra, tá certo? Então, a Bíblia nos manda, lá em Romanos 12, vamos lá, Romanos também, é só você voltar um pouquinho, Romanos 12. Olha o que a Bíblia diz sobre a paciência, que é um tesouro para a gente cultivar, não só para essa vida, como para a vindoura. Vai nos dizer assim a palavra: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, gente, pacientes em que situação da vida? Na tribulação. Às vezes, nós trocamos a paciência pela afobação. Estamos sendo atribulados, então a gente já se afoba e já vai querer resolver com o nosso braço e já vai querer resolver com os nossos contatos. Calma, seja paciente, pondere a situação, analise com calma. Às vezes a melhor ação é exatamente você parar um pouco. Parou, olhou, respirou, pensou, aí vai para a ação. Amém? Então, nesse momento é interessante que o apóstolo ele diz isso aqui para nós, né? Que na esperança, quando houver esperança, eu devo me alegrar. Há uma esperança de uma situação boa, então eu me alegro. Há uma tribulação, que eu seja paciente. E devo, além de ser paciente, ser perseverante na oração. Devo orar, apresentar a minha causa ao justo juiz, aquele que tudo sabe, tudo pode. Isso eu devo fazer. E então, nós entendemos que a paciência, que ela é recomendada pela palavra de Deus, ela é diferente do conformismo, certo? Tem gente que acha que ser paciente é ser completamente sempre passivo, submisso, e não é bem assim. Ela é diferente do conformismo. Por quê? Porque o crente ele deve esperar pacientemente o agir de Deus na sua vida, perseverando na oração, ou seja, ele não está esperando de boca aberta, como a gente chama aqui no Nordeste, que é aquela pessoa inerte, sem ação nenhuma sobre sua existência.
Ele não tem que estar esperando de boca aberta, ele tem que estar esperando, perseverante na oração e com o coração cheio de esperança de que vai ser resolvido. E também ele deve ser confiante de que Deus vai ouvi-lo e aquilo que estiver ao seu alcance, ao meu alcance, nós temos que fazer, está ao meu alcance e ao seu. Agora, para fazer, eu preciso de um direcionamento que eu devo buscar em minhas orações, na pessoa divina, do Divino Espírito Santo. E quando a gente vai lá para o Salmo 40, versículo 1, hoje eu estou usando o óculos do meu esposo, mas a gente tem o mesmo grau. Eu não sei onde eu guardei os meus. Vamos lá. Salmo 40, no meio da Bíblia, todo mundo sabe achar. O livro de Salmos 40, no versículo 1. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, quando a gente espera em Deus, é uma paciência com esperança. Resumindo, é uma paciência com oração. Eu posso não estar agindo no campo físico. Eu estou sofrendo uma tribulação no campo físico, na vida terrena aqui, em que nós sabemos, já como cristãos, que nossa luta não é contra carne nem sangue. As pessoas, elas lhe provocam, elas querem lhe agredir verbalmente, elas querem lhe confrontar para lhe tirar do estado de graça. E a sua luta não é contra elas. Alguém inspira esses pensamentos. Então, uma paciência perseverante na oração é necessária. Ser paciente é, diante das tribulações e provações, não entrar em desespero, mas também não ficar absorvendo ali como uma esponja todo esse problema. Mas é você tomar uma atitude de oração, tomar uma atitude de análise do problema e então agir com sabedoria. Também ser paciente evita que nós tomemos atitudes precipitadas, demonstrando falta de entendimento. Lá em Provérbios, aqui pertinho de Salmos, eu deixei até o dedo aqui marcando Salmos, após Salmos vem Provérbios. Lá em Provérbios, no capítulo 14, já no comecinho do livro, no versículo 29, olha o que está escrito, a palavra do Senhor diz para nós nessa noite. Noite, tarde, manhã, eu estou fazendo estudo de noite, mas eu não sei que horas você vai acessar. Diz assim a palavra do Senhor. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Gente, quantas vezes nós já ouvimos ou presenciamos até mesmo nas nossas comunidades pessoas que tomaram atitudes precipitadas, até extremas, que terminaram em consequências muito desastrosas, que terminaram até em morte, em assassinato. Pessoas que se precipitam, que não param para pensar antes de agir, que botam, como a gente chama aqui no Nordeste, num ditado popular, os pés pelas mãos. No lugar de botar a mão, ele bota o pé e depois passa por essa tribulação, atrai sobre si uma tribulação tal que para sair dela, só o Senhor Deus mesmo para dar o livramento. Então, a pessoa paciente, a pessoa que espera para agir, que ela pensa, que ela pondera, que ela considera, ela tem mais chances de tomar uma atitude sábia. Não é também dizer que 100% das vezes, às vezes a gente pensa e ainda faz uma besteira, né? Quem nunca? Mas é mais difícil. É mais difícil do que aquele precipitado, aquele que fala o que vem na boca,
sabe? Fala sem pensar, sem refletir, e sai soltando farpas e magoando todo mundo que passa pela frente. Então, é como se fosse uma pessoa louca, a Bíblia diz. Exalta a loucura a pessoa do ânimo precipitado. A pessoa paciente, no seu lugar, ela alegra, ela fortalece o coração. E com o ânimo tranquilo, ela enxerga a situação adequada. Ela está mais suscetível a perceber a situação adequada. Ela deixou passar aquele momento da raiva, do furor. Reflete agora na situação e vai analisar. Quantas vezes um amigo lhe magoa e você não retribui? Você pode até levar nome de frouxo, de frouxa. Fulano é besta, fulano é bobão, bobona. A gente diz o que quer com ele ou com ela. Mas não, às vezes a pessoa pondera e diz, será que vale a pena eu perder uma amizade por causa de uma discussão boba? Da mesma maneira, quando esse amigo que a gente perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, mas o comportamento desse amigo ou dessa amiga não muda, nos faz também ponderar, pensar e refletir. Será que vale a pena eu continuar com esse laço de amizade? Ainda que a Bíblia nos diz que a gente deva ter paz com todos os homens e não ser inimigo de ninguém e orar pelos nossos inimigos, mas a Bíblia também nos deixa margem para a gente entender que é necessário, muitas vezes, que você não se sente em determinadas rodas de pessoas. Lá no Salmo 1 você vai entender isso. Que você não esteja compactuando, porque, infelizmente, você está fazendo mal para você mesmo. Então, às vezes a amizade é melhor você no seu lugar e a pessoa no dele. Mantendo a amizade, mantendo a diplomacia, mantendo o elo social, mas você no seu lugar e a pessoa lá no dela, porque quando junta dá problema. E até quando você vai ter limite de paciência para sempre suportar, sempre ficar abnegado e a pessoa continua com o mesmo comportamento? Então, é mais um motivo para você pensar. E aqui, esse versículo que embasa essa nossa fala, está lá em Tiago 5,8. Tiago, voltando, também tinha deixado aqui já o dedinho, né? Próximo. Lá em Tiago 5,8, nós vamos encontrar o que a Bíblia vai dizer para nós, aprenda a manusear, viu, a palavra. É importante que os nossos, já ia dizer leitores, só que leitura é impregnada na minha cabeça, mas é importante que os nossos seguidores aqui do canal, eles também vejam esse canal como um momento de você abrir sua Bíblia. Nesse mundo corrido que a gente vive, a gente às vezes absorve só esses versículos que a gente recebe pelo celular, né? As pessoas nos mandam, mas é importante que você tenha o hábito de abrir sua Bíblia, de folhear, de saber manusear sua Bíblia. Então, lá em Tiago 5,8, olha o que está escrito para nós. Eu vou ler até a partir do 7, eu vou ler os 7 e o 8 para ficar mais compreensível. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eita, crente! Eu vou esperar só até amanhã. Eu vou ter paciência com essa pessoa. Eu vou dar um mês com essa pessoa. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então aqui, nessa leitura, também nos traz algo interessante da parte de Deus. Que nós não devemos ser pacientes somente pensando na vida aqui na terra, não. Mas sermos pacientes em esperar o reino de paz e de amor se concretizar plenamente entre nós. O reino de Deus, que será concretizado plenamente com a volta de Cristo, Filho de Deus. Nenhum reino do mundo pode ser perfeito, 100% perfeito, porque ainda que seja abençoado por Deus, está sendo governado
feito por pessoas humanas como eu e você, de carne, osso e sangue, que mesmo tendo a paciência de Jó, um dia vai questionar, um dia vai fazer algo que vai deixar a desejar. Mas o reino perfeito do Messias, do ungido de Deus, o Filho de Deus, que já veio, já se fez carne, já habitou entre nós e voltou, morreu, né, para nos salvar dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está hoje com o Pai e voltará a esta terra para buscar os seus. Então, esse reino perfeito nós devemos esperar com alegria no coração, pacientes quando acusados, pacientes quando caluniados, pacientes quando apontados como fanáticos, como bitolados e tantos outros adjetivos, né? Adjetivos bem interessantes, né? Que se aplicam aos cristãos hoje em dia. Mas espere com paciência no teu Deus, porque o teu Deus voltará. Amém? Então esse versículo ele também nos fala que a paciência ela é também comparada com o precioso fruto da terra que o lavrador espera. No tempo certo, ele colhe aquele fruto. No tempo certo, a bênção vai chegar. A vitória vai chegar. A resposta vai chegar no tempo certo. E você, enquanto espera pelo tempo certo, tenha paciência, persevere na oração e encha o coração de esperança. Amém? A paciência, ela é um atributo do caráter de Deus, que como nosso Pai quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Deus é muito paciente, Deus esperou por mim e por você. Deus esperou que a gente se auto-enxergasse, percebesse a nossa pequenez, a nossa falha, o nosso pecado em nós e voltássemos para Ele. Veja lá em Romanos, voltando aqui um pouquinho de Tiago para Romanos, capítulo 15. Romanos 15, depois de Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos, capítulo 15. Os versículos 4 e 5, olha o que diz a Bíblia sobre a paciência comparada com o caráter de Deus. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus, Ele nos pede que sejamos pacientes segundo Cristo Jesus. Ser aquela paciência cristã, aquela paciência que console, aquela paciência produtiva, aquela paciência que confie na providência de Deus. E essa providência você vai encontrar nas Escrituras. Aqui é muito claro quando diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós tenhamos esperança. Não espere, não fique refém do homem. Ai, eu quero que eu vou ao culto porque eu sei que há ali alguém usado com o dom de profecias e eu quero que Deus use aquele profeta para mim. Você tem a Bíblia, amém? Você tem as Escrituras, você tem o próprio Deus falando com você. Oh, glória a Deus! Oh, maravilha do céu! Nós temos a palavra viva, revelada, fiel, verdadeira, que se cumpre. Aleluia! Então, abra esta palavra, se encha desta palavra, deixa esta palavra te encher de esperança. Amém? Esse atributo que Deus nos permite ter, que é a paciência, esse Deus benigno, que teve paciência de esperar por mim e por você, como eu já falei, que teve paciência e tem, porque nós ainda somos falhos. Eu ouvi um hino bem interessante, ele é em inglês, ainda não tem a versão dele em português,
que ele diz assim, one step farther, two steps back, ou seja, um passo para frente, dois passos para trás. É assim a caminhada do homem na terra. A gente tenta, a gente busca, mas acontece algum revés e a gente dá dois passos para trás. Um passo para frente, dois passos para trás. Então, mesmo assim, Deus tem paciência comigo e com você. O Espírito Santo vai nos corrigindo, vai nos ajustando. Logicamente, se eu e você permitir, vai nos apontando, a consciência fica pesada quando a gente faz uma besteirinha. E aí cabe a nós, primeiramente, pedir perdão ao advogado e juiz. Olha que maravilha. É advogado e é juiz. E depois pedir perdão a quem nós temos ofendido. Finalizando, nós devemos ser como Deus, pessoas pacientes e sempre esperançosas do melhor. Até quando nós devemos ser pacientes? Nós já lemos hoje aqui em Tiago 5,7, até a volta de Cristo, ou seja, toda a sua vida cristã. Porque se Jesus não voltar, você vai para Jesus, isso é fato. Ninguém nasceu para semente, como dizia minha avó. Eu gosto muito de ditados populares, já deu para perceber, né? Então, ninguém nasceu para semente. Se Jesus não vier, você vai. Ou você indo, ou Jesus vindo, você vai se encontrar com Deus. Então, você tem que ser paciente até então. A quem devemos tomar como exemplo de paciência, nós já lemos também aqui nessa noite. O próprio Deus, em Romanos 15:5. Os profetas da Bíblia, quantas coisas passaram aqueles homens de Deus, mas foram pacientes, foram perseverantes, foram pessoas que buscaram em Deus a resposta para seu dilema, sua angústia. Jó também é um modelo bíblico de paciência, por isso que tem aí também, já virou até um ditado popular, fulano tem a paciência de Jó. Mas a paciência de Jó não era uma passividade, Jó não ficou ali aceitando as acusações dos amigos, não. Porque os amigos de Jó chegaram a um momento que começaram a acusar Jó, achando que Jó estava em pecado por estar passando por tamanho infortúnio. Jó teve um infortúnio total, infortúnio da saúde, infortúnio da família, infortúnio material, perdeu todos os bens, perdeu seus filhos e filhas. Sua mulher entrou em discordância espiritual com ele, mandando até ele amaldiçoar a Deus. Então entrou num conflito familiar muito forte. Seus amigos, que a princípio vieram para chorar com ele a dor do infortúnio de Jó, começaram depois a criticá-lo, querendo encontrar em Jó a falha pelo que ele estava passando. E Jó ali naquela paciência que se espera de um servo, de uma serva do Senhor, não uma paciência passiva, assumindo culpa que não tinha, mas uma paciência de oração. Ele estava em constante diálogo com o Senhor. Por que, meu Deus, estou passando por isso? O que está acontecendo? Até que ele chegou a uma conclusão, que melhor do que você entender a Deus, explicar a Deus, é confiar em Deus. É melhor você confiar do que você entender, amém? Quando Jó chegou a essa conclusão, pelo seu período de paciência, de ponderação da situação, de análise profunda, intrínseca e extrínseca, a análise de dentro dele, a análise do seu exterior, do que estava acontecendo à sua volta, ele chega a essa conclusão, porque a paciência fez ele chegar nessa conclusão. Mas olha se ele se afoba e faz que nem a esposa, e a esposa diz, vai, amaldiçoa teu Deus e morre, e ele... É isso mesmo que eu vou fazer. Tinha perdido o quê? O principal, que é a sua salvação. As pessoas têm uma forma de falar na vida secular que é bem interessante. Ai, meu Deus, a maior riqueza do mundo é a saúde. Não é. É a salvação. Você pode estar saudável e, infelizmente, ser vítima de um acidente, ser vítima de algo que tire a sua vida. E aí? O que tu tens para levar para o céu? Pense nisso, reflita sobre isso, pacientemente. O que é que eu devo fazer, então, enquanto eu tenho paciência?
Gente, esse estudo bíblico é para mim, acredita? Foi sugestão, mas pense como é para mim esse estudo bíblico. Glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Nós devemos perseverar em oração. Estou aqui só retomando agora alguns pontos da leitura, né? Romanos 12, 12. Clamar a Deus, Salmo 41, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor e ter esperança, Romanos 12, 12 também. Né? Que é ser paciente na tribulação, perseverar na oração. E também, com quem eu devo ter paciência, também já lemos hoje em 1 Tessalonicenses 5,14, vamos voltar a ler. Eu acho que eu não li esse. Estou aqui misturando aqui só para retomar alguns pontos. Com quem eu devo ter paciência? Com meus amigos, com meus pais, com meus irmãos da fé. Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Realmente eu não tinha lido ainda essa leitura. Então, meus queridos, que responsabilidade, a responsabilidade de um cristão. O desordeiro, o que você deve fazer com o desordeiro? Passar a mão na cabeça? Está tudo bem, está tudo certo. Infelizmente é o que a gente vê hoje em dia. As pessoas dizendo que o certo está errado e que o errado é que está certo. Então você que pensa que está certo, cale a boca quando o errado falar, porque o errado agora é quem está certo, na visão ótica desse mundo de hoje. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que admoestemos, admoestar é chamar a atenção, viu? É uma responsabilidade. Consoleis os de pouco ânimo, aquelas pessoas desanimadas, tristes, abatidas, depressivas. O que nós cristãos temos que fazer com elas? Consolar, tentar elevar a autoestima dessas pessoas, tentar fazer essas pessoas sair daquela zona de problema, daquela zona de frustração e de desânimo, dando-lhes um novo ânimo. Sustenteis os fracos. Que responsabilidade. Às vezes nós desprezamos os fracos. Não serve para nada, só dá trabalho. Um café com leite. Já ouviram essa expressão? Café com leite fraco. Nós às vezes desprezamos. Mas a Bíblia diz que Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. Que Deus pega as coisas desprezíveis para confundir aqueles que se acham top. Então, também tenhamos esse procedimento de dar um sustento. Está fraco, está querendo cair, sustente, levante, ajude a se erguer. Alimente. Vocês já viram alguém quando está convalescendo de alguma doença, quando passa muito tempo internado no hospital e vem para casa terminado e convalescer da doença? Como aquela pessoa está fraca e como se orienta que faça alguns caldos, que se ofereça uma alimentação diferente, que se ofereça um cuidado diferente. Isso se chama sustentar. Para que aquela pessoa convalescente, ela saia daquele estado de convalescença e volte a ser forte. Amém? Amanhã pode ser eu ou você que precisa ser sustentado por alguém. E finalizando tudo, essa palavra maravilhosa. Seja paciente para com todos. Peça a Deus esse equilíbrio. Meu Deus, me dê equilíbrio para lidar com os diferentes tipos de pessoas. Eu sei que vai ter aquela pessoa que vai se afinar mais com a gente. Com certeza. Tem aquele ritmo parecido com o seu. Você vai se afinar mais. Mas tenha paciência com aquele que também anda na marcha lenta. Com aquele que fica um pouquinho para trás. Tenha paciência. Também, às vezes, você já é o contrário. Você já é aquela pessoa mais light, mais descansada, que gosta de dar um passo de cada vez, aí já pega aquele atropelado que vem à sua frente. Tenha paciência com ele. Amém? Tente entrar num ponto de equilíbrio. E aí, nós vamos ver que também há vantagens em ser paciente.
A pessoa paciente, ela torna-se inteligente. Provérbios 14, 29. O seu coração fica fortalecido. Tiago 5, 8. Deus a ouve. Salmo 41. Prova que você é digno do reino de Deus. 2 Tessalonicenses. Essa ainda não tinha lido também. As outras eu já li, né? Provérbios 14, 29. É só você verificar. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 4 e 5. Esse óculos ele aperta o nariz, por isso que eu estou coçando. Versículo 4 e 5 diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então vejam que a paciência, ela nos mostra que nós somos dignos do reino de Deus. Nós agimos diferente daquilo que o outro espera. Às vezes o outro ele lhe provoca para ver se você sai da graça. E quando você age diferente, aí você está mostrando que você é digno do reino de Deus. Amém? Também, quando nós somos pacientes, nós nos assemelhamos a Deus em caráter. Romanos 14, nós já lemos também, versículos 4 e 5. E Números 14, 18. Números 14, 18. Romanos a gente já leu, então vamos para Números 14, 18, que são só confirmações, viu, gente? Desses tópicos que estamos levantando. Em Números 14 e 18 está registrado na palavra do Senhor: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, o Senhor começa dizendo assim, né, que o Senhor é longânimo, paciente e grande em beneficência. Deus ele tem paciência, mas haverá um dia em que a porta da graça será fechada. Deus está nos dando uma oportunidade hoje, agora, para o arrependimento, para a salvação, para a mudança de vida. Mas haverá um dia que essa porta da graça vai ser fechada. Aí vai se abrir a porta do julgamento. E aí, Ele, que perdoou as nossas iniquidades, que foi longânimo, que esperou longamente por nós, não vai ter o culpado por inocente. Há tempo de você se arrepender. Aproveite o tempo. Diante disso, meus irmãos, não sejamos precipitados, mas saibamos ser pacientes. Saibamos aguardar em Cristo Jesus a hora e o dia de tomar posse da bênção ou de sair da tribulação. Ore, clame a Deus, tenha esperança no seu coração de que o amanhã será melhor. Não se desespere, mas espere em Deus e dê um chá de canseira no seu problema. Lembre-se do hino que é muito bonito, muito conhecido nos dias atuais. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Que Deus te abençoe. Que em nome de Jesus, Deus te dê paciência. Deus me dê paciência também. E sejamos pessoas sábias e pacientes, esperando nesse Deus que não falha. Amém? Deus te abençoe.